Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, sempre muito bom estar aqui. Espero que o Senhor toque no seu coração essa noite, amém? Bom, como o Rogério disse, estamos ali na região norte de Goiânia, no setor Orlando de Moraes, mais especificamente no setor Antônio Carlos Pires. Mas a região ali, se falar Orlando de Moraes, dá para se situar melhor, né? Estamos ali há 4 anos já, esse ano é o 4º ano, e como o Senhor tem nos surpreendido ali naquele lugar. Tem sido uma bênção. Deus tem feito muito mais do que eu imaginava, tão rápido, né? Então, é sempre muito bom estar no centro da vontade de Deus, né? Então, que o Senhor continue fazendo e abençoando nossas vidas naquele lugar. Estou com um grupo de irmãos aqui, me dá um sinal aí, glória a Deus. Amo vocês. Bom, vamos trabalhar um pouquinho, né? Abra sua Bíblia em Josué 24, a partir do versículo 14. Amém? Diz assim o texto: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adotaram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Senhor, eu te peço que nos ajude nessa noite a ter a compreensão clara da Tua palavra. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, por isso, em nome de Jesus, abençoa-nos. Assim eu oro para a glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, quero falar sobre família. Uma família estruturada. Esse deve ser o nosso alvo, para todos nós aqui. Amanhã será um dia marcante, né? Começaremos um jejum de 14 dias. E o alvo é bem sugestivo, bem interessante. As nossas crianças, adolescentes e jovens. E é bem oportuno porque eu acredito, irmãos, que a igreja ela precisa não só trabalhar na vida espiritual da família, mas também precisa-se haver uma estruturação na vida social, na vida financeira. A família precisa entrar nesse lugar, né, de ser abençoada em todas as áreas da sua vida por Deus. Porque, afinal de contas, a palavra do Senhor ela toca em todas as áreas da nossa vida, sim ou não? Então, família é o assunto principal na agenda de Deus. Precisa ser também o nosso. A família é o alvo de Deus. Precisa ser o nosso. Sem famílias estruturadas, dificilmente teremos igrejas estruturadas. Então, essa agenda familiar, eu penso que ela é muito importante, é algo muito sério. Então, nesse momento, estamos trabalhando, estruturando a vida dos nossos filhos, crianças, adolescentes e jovens. Existe uma agenda global para a destruição da família, para o comprometimento da próxima geração. Eles não brincam no trabalho que eles fazem. Para atingir a próxima geração, eles têm que tocar hoje na geração que está sendo formada, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. E é a família que tem a responsabilidade de proteger intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, estruturalmente a vida dos nossos filhos. Aleluia? Esse texto é bem sugestivo. O tema é uma família estruturada. Então, eu começo te perguntando, o que é uma família estruturada? Uma família estruturada é uma família que está apoiada em uma plataforma, em uma base, que permite que essa família prospere em tudo. Ela tem que ter esse apoio, ela tem que ter essa firmeza. Em Mateus 7, capítulo 7, verso 24, ali o Senhor Jesus fala que aquele que constrói sobre uma rocha, ele constrói sobre uma base sólida, capaz de suportar as intempéries, as dificuldades, as enchentes, como é dito lá, os ventos fortes, como é dito lá.
E essa casa não vai cair. Essa estrutura sobre uma base correta, ela é capaz de suportar qualquer intempérie, qualquer circunstância, qualquer dificuldade, como diz Jesus, e não só suportar, mas prosperar, crescer. Aleluia? Então essa é uma família estruturada, que ela tem uma base, ela tem um apoio. É tão certo isso que Deus, ao criar a família, Adão e Eva, os primeiros ali, responsáveis, né, por gerar filhos, dentro daquele propósito que nós já conhecemos, também o Senhor cria um ambiente propício para que essa família prospere, que é o Éden. E nós sabemos que o ambiente ele era espiritual e extremamente abençoado. Se você me perguntar, ou eu te perguntar, o que tinha de mais belo no Éden? O que tinha de melhor no Éden? O que seria? Eu não tenho nenhuma dúvida. Era a presença do Senhor. Não era nenhum tipo de planta, nenhum tipo de pedra preciosa, não era nem mesmo Adão ou Eva, não era nem mesmo a árvore da vida ou a do conhecimento. Não. O que tinha de mais precioso no Éden era a presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que tudo floresce. É na presença do Senhor que há abundância. É na presença do Senhor que há o descanso. No final do dia, diz o texto, que Deus vinha ter com Adão. Por que será? É claro, acontecia de tudo ali com o Senhor. E era o momento de descanso de Adão, não porque Adão estava cansado do trabalho do dia, porque não tinha isso. Não havia cansaço. Não havia fadiga, não havia preocupação, não havia essas coisas que nos atingem diariamente. Não. Deus vinha ter com Adão para que Adão pudesse descansar na presença do Senhor. E ser abençoado por Deus através de instruções específicas. Então tínhamos um ambiente propício para que a família prosperasse. Só que teve um problema, Adão pecou, Eva pecou. Eles pecaram. Então eles são tirados desse ambiente de glória, esse ambiente propício à estruturação da família, à prosperidade plena da família. Hoje nós sabemos que não podemos atingir a plenitude de toda a capacidade colocada por Deus em nós. Não temos essa capacidade. Então hoje nós temos condições de buscar a presença do Senhor, mas não na plenitude. Temos condições de viver o melhor de Deus com as nossas famílias, mas não na sua total plenitude. Quando Adão e Eva saem desse ambiente, eles enfrentam essa situação. Se tornam seres agora imperfeitos, caídos, e estão agora em um ambiente imperfeito, caído. Por que a imperfeição? Do ambiente e do casal, da família. Porque a presença de Deus foi tirada. Agora eles precisavam buscar a presença de Deus. Antes Deus vinha ter com eles, agora não. De forma indireta, por meio de sacrifícios, orações, altares. Né? Eles precisavam buscar a presença de Deus. Imolação de animais, sangue derramado. Havia agora princípios a serem seguidos, deixados por Deus, para que de forma indireta eu pudesse agradar a Deus e ser abençoado por Deus. Então era necessário gerar esse ambiente. Em família. Em família. Então agora, seres imperfeitos, esse é o problema agora nosso, buscando atrair a perfeição de um ser perfeito. Só que o plano de Deus era perfeito. O plano do Senhor, ele era perfeito. O casamento ainda é um plano perfeito de Deus. Deus não mudou a estrutura do casamento, a ideia do casamento, a maneira do casamento. É a mesma situação colocada desde o princípio, Deus não muda. Ao longo, a Bíblia é uma revelação progressiva, e nós vamos aprendendo ao longo do tempo das Escrituras, elas vão se desenrolando, nós vamos entendendo a vontade de Deus em relação ao casamento, né? Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então, ou seja, é homem e mulher, não menino, não menina, menino não casa, menina não casa, homem, mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Depois nós vemos Jesus falando
Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Por quê? É um plano perfeito de Deus. Não precisa mexer, não precisa de interferência nenhuma nossa. Basta seguir o que foi colocado pelo Senhor. Então somos seres imperfeitos, tentando ter uma vida perfeita. E é lógico que precisamos do Senhor. Provérbios 19, 21, eu gosto desse texto. O coração do homem sonha, planeja muitas coisas, mas somente o propósito do Senhor é que vai permanecer. Então nós podemos planejar, podemos sonhar, podemos até ter o plano perfeito, tentar criar a condição perfeita, mas é dentro do propósito do Senhor que haverá prosperidade, que haverá crescimento, que valerá a pena porque veremos os frutos e colheremos os frutos. Então nós precisamos de um plano perfeito, que nos envolva, mas que não venha de nós, que venha do Senhor. Todos nós aqui. Em relação à família, em relação à sua vida pessoal, em relação ao seu ministério, nós precisamos de um plano perfeito, que nos envolva, mas que não venha de nós, venha do Senhor. Então, o plano perfeito de Deus, o que envolve em si? Falando do casamento, falando da família, o ambiente da família. Por que é perfeito esse plano? Porque eu deixo de viver para mim mesmo. Se eu estou num ambiente familiar e quero esse ambiente saudável, feliz, próspero, com a bênção de Deus, com a unção do Senhor, eu não posso estar olhando para mim o tempo todo. Na verdade, eu não devo olhar para mim hora nenhuma. Eu devo estar buscando o benefício da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, e ela da mesma forma. É colocado por Paulo lá em Timóteo. Aquele que deseja episcopado tem que ter algumas características. Uma delas, homem de uma mulher só. Ele segue o texto, mais para frente, ele diz que tem que cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, porque se ele não sabe governar a sua casa, como vai governar, vai dirigir, vai administrar, liderar a igreja do Senhor, que é composta por quê? Pelo quê? Famílias. Famílias. Por isso o plano é perfeito. Porque eu não olho para mim, não trabalho para mim, não procuro o meu próprio benefício. A esposa da mesma forma e os filhos da mesma forma. Andando dentro desse princípio, aí sim haverá a presença do Senhor. Então o ambiente, ele vai se estruturando, a vida da familiar vai se estruturando, vai se tornando muito parecido com o plano original de Deus em relação ao ambiente para a família, porque Deus está ali. O que era o mais importante no Éden? Era o pé de a maçã que tinha lá? Pé de uva, pé de sei lá o que tinha lá no Éden? Era a presença do Senhor. Qual é o alvo, o nosso objetivo? Para que a nossa casa, a nossa família esteja estruturada, nossos filhos tenham referências. Referência de pai, de mãe, referência de homem, de mulher, de casamento. É dentro de uma família estruturada onde o Senhor se torna ali a base, a plataforma. Esse é o segredo do plano perfeito, não viver para mim mesmo. Passar a olhar para dentro da minha casa. Não só também para questões financeiras, estruturais, não, emocionais, espirituais. Eu costumo dizer lá na igreja que o homem ele deve estar em 3 lugares. Ele tem que estar na igreja, ele precisa estar trabalhando, ele tem que estar com a sua família, essas 3 coisas. Ele tem que se envolver o máximo com isso. Com toda a sua força, com toda a sua integridade, com tudo que há de melhor, ele tem que estar envolvido com essas 3 coisas. E o resto, pastor? O resto é periférico. Dá para jogar uma bola, dá para viajar, dá para fazer um churrasquinho. Essas 3 coisas é a base, é a estrutura da vida de qualquer homem de verdade, homem sério, homem maduro, homem pronto, para entender a mente do Senhor, os planos do Senhor. A gente sofre menos. Se a gente se ocupa com essas coisas, que não é fácil, irmão, já toma todo o nosso tempo, homens. Falo homens porque a responsabilidade é nossa, sim ou não? É nossa. É nossa. Se alguém chegar na porta da sua casa batendo mais forte lá, o que você faz? Vai pedir para o menino ir lá? Vai lá, meu bem, está batendo forte. Não, você tem que ir lá. Somos nós. Essas 3 coisas dão muito trabalho.
Mas é muito melhor o trabalho, a dor desse trabalho, do que a dor do sofrimento. Isso adianta muita coisa. Colhemos muitos frutos através desse plantio, trabalho, igreja, família. Isso é a base da estrutura pessoal de cada homem. Cada homem. Se alguém me perguntar quem você é, eu sou pai. Eu sou pastor. Estou no tempo integral já há 11 anos, então é a minha profissão. E sou esposo. Isso me caracteriza, isso me define. Eu sou o que eu faço. Aleluia, homens. Glória a Deus. Então precisamos de um plano perfeito que nos envolva, mas que não venha de nós, que venha do Senhor. Uma vez que abraçamos o plano perfeito de Deus, começamos a entrar numa atmosfera de bênção familiar, não na sua total plenitude, porque um dia estaremos com o Senhor, aí sim, o veremos face a face. Aquilo que estava embaçado já não está mais. Aquilo que estava difícil de entender já não será mais. Mas agora, de forma indireta, precisamos trabalhar para criar essa atmosfera. Antes Deus vinha, agora sou eu quem vou. Com a minha família. Aleluia. O que tem a ver esse texto aqui? O que aprendemos com eu e minha casa serviremos ao Senhor? Coloquei 3 coisas aqui. Primeiro, uma família a serviço do Senhor. Toda uma família. É possível servir a Deus com a família. É óbvio. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes até eu vejo pessoas empenhadas, homens empenhados, até mulheres mais empenhadas, ou os filhos mais empenhados. Mas o ideal é que todos estejam empenhados. O esposo, a esposa e os filhos. Empenhados em servir ao Senhor. Olha o que Josué está dizendo aqui. Eu e minha casa. É um tipo de homem que fala por sua casa. A mulher não vai se opor, os filhos não vão se opor. Não. Ele fala pela casa, porque ele é o líder. Ele é o chefe da sua casa. Josué, antes de ser líder do povo de Israel, ele era um líder do seu lar. Ele entendeu esse princípio muito bem, fundamentado depois por Paulo, lá na frente. Se alguém quer ser líder de alguma coisa, primeiro, aprenda a liderar a sua casa. Fale por sua casa. Responda primeiro pela sua casa. Seja honrado pela sua casa, para aí sim depois ser honrado pelos de fora. Então a liderança se apoia com a honra que vem da casa. Se um líder não é honrado por sua esposa, por seus filhos, quem mais o honrará? Dificilmente. Agora nós estamos diante de um homem, um líder muito poderoso diante do Senhor, que podia dizer, com toda integridade do seu coração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então os filhos de Josué sabiam que no domingo é dia de culto, eles tinham que ir para o culto. Ele sabia que o pai tinha obrigações e que a família, o posicionamento dos filhos, o que saía dos lábios dos filhos, o comportamento da casa ia refletir na moral do chefe da casa, que era chefe de uma tribo, de um país, de uma nação, de um povo numeroso. Então, não adianta eu, Flávio, querer amar ao Senhor de todo o meu coração, servir ao Senhor de todo o meu coração, deixando a minha casa de lado. Ela vem a reboque. Meus filhos precisam entender isso, pelo meu exemplo. Eles precisam entrar nessa disciplina, nós precisamos entrar nessa disciplina de servir ao Senhor em família. E eu sou muito abençoado por Deus nesse sentido. Eu, a minha esposa e os meus 3 filhos, a minha nora, todos estamos extremamente envolvidos na obra do Senhor ali na nossa região. Deus não me chamou sozinho, é o que eu digo para eles. Deus nos chamou. Deus não chama ninguém sozinho para fazer a sua obra. Amém? Então, primeira coisa, é possível servir a Deus como família. Segunda, essa liderança ela começa em casa, como eu já comecei a pincelar aqui. Em casa. Eu preciso começar a cultuar a Deus na minha casa. Cultuar a Deus numa igreja é muito bom, sim ou não?
Muito bom, temos louvor aqui. Uma bênção, iluminação, um ambiente, ar-condicionado, cadeiras, palavra sendo ministrada, um ambiente, essa estrutura só para isso é muito bom. Agora, eu vou te falar uma coisa que pode te surpreender. O culto de verdade, o culto mesmo, é lá na sua casa. O culto nunca deveria acabar. É lá na sua casa, lá na sua realidade. Lá na sua realidade. Lá onde você vive as suas dificuldades, as suas circunstâncias com a sua família. Porque aqui não, irmãos. Aqui é uma preparação para o culto, aqui a gente vem para interagir com o ambiente, interagir com a palavra, interagir entre nós. Agora, precisa-se ter essa mesma interação em casa. E não simplesmente ignorar a presença do Senhor em família, na casa. A gente chega em casa, parece que desconecta-se do espiritual, desconecta-se do culto, do ambiente de glória, de poder, de unção, de revelação, de ensino. Não, o culto não acaba. Aleluia! Isso vai nos ajudar a entrar na boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Essa reunião, ela é festiva, nós vemos no culto para celebrar, para aprendermos mais com o Senhor, aprendermos juntos. Essa unção aqui, ela é diferente da unção da casa, do ambiente familiar. Precisa-se também ter manifestação de Deus em casa, cura, libertação, confissão de pecado, choro, arrependimento. É lá que o culto continua, é lá que estamos dentro da nossa realidade, o pé no chão mesmo da nossa vida, é lá que choramos, é lá que tem as brigas, as dificuldades. Então é em casa que a liderança é forjada. O líder da casa, o pai, orientando, estruturando os filhos, trazendo a mulher para o lugar que ela precisa estar, ele se colocando no lugar que ele precisa estar, assumindo suas responsabilidades. É lá em casa. Não é difícil, entenda o que eu vou dizer, não é difícil liderar uma igreja desse tamanho. A liderança mais difícil, mais desafiadora é a da casa, é a do lar. Porque lá os meus filhos me conhecem. Na íntegra. O ambiente familiar da casa ele é o mais desafiador para qualquer líder. É desafiador para o pai, para a mãe, para os filhos. É lá, irmãos. Então a liderança começa em casa. Você quer filhos que sejam líderes amanhã? Sejam líderes na sua geração? É em casa que a gente forma o caráter. Ali uma liderança de êxito. Eles vão para o mundo prontos, não para ser influenciado pela cultura mundana, mas para ser luz, ser sal no mundo de trevas e perdido e podre que está lá fora. Aleluia? Então nós trabalhamos agora para que os nossos filhos venham encabeçar a sua geração. Por isso jejuamos, por isso oramos, por isso trabalhamos, por isso estamos sempre trabalhando, sempre na igreja e sempre com a nossa família. Não dá para brincar com essas coisas. É o que somos, é o que temos de maior valor. Tira a sua família, o que sobra? Não deveria sobrar nada. Porque tudo o que nós fazemos da porta para fora é para trazer da porta para dentro. Tirou o motivo, perde-se o significado. Então é preciso reajuste. É tempo disso. E eu creio em nome de Jesus que esse jejum vai trazer o nosso coração para o lugar certo, em relação aos nossos filhos. E que venham mais jejuns com esses temas, para estruturar as nossas famílias, para que de uma vez por todas nós possamos prosperar em Deus. E terceiro, uma casa alicerçada na verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só existe uma verdade no universo, uma única verdade. Por exemplo, para provar que a Terra é redonda, você pode usar duas ciências, ou a geografia ou a física. A física, pelos seus estudos, vai provar que a Terra é redonda. A geografia, da mesma forma, usando o quê? Elementos de pesquisas completamente distintos. Mas eles se encontram em uma verdade universal, que não muda.
Por que devemos buscar a verdade? Conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A vida cristã consiste nisso, em ir sendo libertos de cadeias malignas, grilhões malignos, prisões intelectuais. Conhecimento de Deus. Isso vai nos libertando. Poderia ser de uma vez só, né? Coloca um pendrive, todo o conhecimento, mas não é assim. É necessário interação, é necessário envolvimento, é necessário aprendizado. Era assim desde o Éden. Deus vinha ter com Adão para ir ensinando. O Espírito Santo vem para nos ir ensinando. E nós precisamos nos envolver com esse ensino. E o que é o ensino em si? A busca, é a busca pela verdade, porque precisamos ir sendo libertos de nós mesmos, de traumas, de dificuldades, de problemas emocionais, de ansiedades, de medos, de angústias. Tudo que impede o meu bom relacionamento familiar, que vai manifestar a presença de Deus. Entenda algo, Deus, se tem um lugar onde Deus deseja se manifestar, é lá dentro da sua casa. Ah, não é na igreja, pastor? Também. Mas é na sua casa, lá onde você está 24 horas, com a sua esposa, com seus filhos. É lá que o Senhor precisa se manifestar. Para te curar, para te abençoar. Então, o que Josué está falando aqui é algo muito profundo. Ele está dizendo sobre uma casa alicerçada na verdade. Olha, vocês podem servir a quem vocês... Ele está falando de servir a Deus, de adorar a Deus. Ele está falando de algo muito, muito importante aqui. Não dá para ficar sem Deus, não dá para ficar sem adoração, sem culto. É impossível ficar sem culto. Agora vocês escolhem quem vocês vão cultuar. Ou ao Deus dos nossos pais, aquele que tirou vocês da terra do Egito, da escravidão. É sempre dito isso, para relembrar, porque a nossa memória ela é muito curta. Então, direto ele está relembrando de onde saiu, a provisão no deserto, o que Deus estava fazendo durante todos aqueles anos. Sirvam a esse Deus, ou sirvam ao Deus dos amorreus, do Egito, dessa terra onde nós estamos, porque é impossível ficar sem culto. Ou você cultua a Deus, ou você cultua a si mesmo. Agora, quando ele fala, eu e minha casa vamos andar na verdade, vamos servir ao Senhor. Não no aspecto de começar daquele momento, mas de continuar servindo ao Senhor. Porque há progresso, há prosperidade, há crescimento. Então Josué cria uma plataforma estruturada para que a sua família estivesse muito bem alicerçada nessa verdade. Uma família estruturada é o objetivo de todo aquele que ama e busca ao Senhor. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você pertence a uma família. Uma família espiritual. O mesmo que estou falando na família particular, agora também nós podemos abranger um pouco mais, abrir um pouco mais, como família, igreja. Amar uns aos outros, preocuparmos uns com os outros. Aquele que quer ser o primeiro, seja como quem serve. No mundo lá fora, existem governantes que dominam sobre você. Entre nós não será assim. Aquele de nós que quer ser o primeiro, seja como quem serve. Um princípio familiar. Eu casei para servir a minha esposa. Servir a minha esposa. Eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. É esse o meu ensino bíblico. Olha o tipo de amor sacrificial. Eu não olho para mim em nenhum momento. Eu tenho que olhar para Cristo o tempo todo para poder ter um casamento abençoado. Jesus. Eu preciso aprender dele, como ele. Então não é algo, irmãos, que deve ser ignorado ou muito menos deixar com que o tempo passe. A gente vai fazendo como temos aprendido em tudo quanto é lugar. Tem muita coisa escrita sobre família, muita gente falando sobre família. Mas o que nós precisamos ouvir de fato é a palavra de Deus. É o que o Senhor pensa família. É o que o Senhor diz sobre família. É o que o Senhor, é os resultados que o Senhor espera das famílias. Aleluia. Então, em nome de Jesus, trabalhe para que você tenha a sua casa estruturada.
Uma casa estruturada, uma família estruturada, é aquela família que gera um ambiente para a manifestação da presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso... Jeremias. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Então sempre é busca pelo Senhor. E não busca isolada. Eu aprendi isso há algum tempo. Não é uma busca isolada. É uma busca familiar. Quando Deus me trouxe para o ministério, Ele trouxe eu e minha casa. Graças a Deus, eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é serviremos, servimos ao Senhor. Você pode dizer isso? Glória a Deus. Estruturar dá trabalho. A parte mais difícil de uma construção é a estrutura. Estamos construindo, compramos um terreno, estamos construindo a nossa igreja. Já há 2 anos construindo, irmãos, e você chega no terreno, não tem nada, porque está tudo para baixo. Tudo feito com muito sacrifício, muito trabalho, muita dificuldade. Mas eu vejo um processo que Deus tem nos colocado para que a gente aprenda algumas coisas. Uma delas, a gente gasta muito tempo trabalhando a estrutura para que, quando for levantar-se o prédio, vai ser algo rápido, seguro, e que não teremos nenhum medo de estar debaixo daquele teto, daquela parede, porque vai ser o lugar de proteção, um ambiente de comunhão, um ambiente de ensino da palavra, onde seremos ali uma igreja completamente estruturada em nome de Jesus. Porque uma base está sólida. Aleluia, irmãos. Então, que em nome de Jesus você possa sair daqui nessa noite entendendo essa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que não existe nenhum projeto melhor do que o projeto da família. E que precisamos de um plano perfeito, que nos envolva, mas que não tenha nada a ver conosco. Que esse plano precisa vir do Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar. Se você está com a sua esposa, pega na mão dela. Ou com seus filhos. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, Tua palavra foi ministrada. Eu creio num ambiente, Senhor, onde essa palavra ela não voltará vazia para o lugar de onde ela veio, mas ela vai gerar aqui nesta noite frutos. O Senhor conhece o contexto de cada família aqui nesta noite. O Senhor conhece o contexto de cada homem, cada mulher, cada casal, cada jovem, cada criança, cada adolescente. Meu Deus, eu te peço que essa obra iniciada na vida dos teus servos, ela continue de forma crescente e abundante, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo libertação familiar. Que em nome de Jesus o contexto, ó Deus, familiar do teu povo hoje, de cada um dos meus irmãos aqui presente, receba luz, receba o toque do Senhor. Eu te peço agora, Jesus, que visite os lares, visite agora a casa do meu irmão, da minha irmã, visite agora a vida dos filhos, Senhor, vem quebrando todo enlace do diabo, todo engano, toda obra do inferno, tudo que vem roubar a paz, a alegria, tudo que tem trazido confusão nos lares, toda obra maligna, Senhor, levantada, plantada na vida dessas famílias, das famílias da Tua igreja, em nome de Jesus, caia por terra hoje, agora, e que comecemos, ó Deus, por esse ambiente da manifestação da glória do Senhor, colher frutos espirituais. Restaura casamentos nessa noite, Senhor. Restaura, Deus, o relacionamento entre pai e filhos. Restaura a saúde familiar. Restaura, Deus, o vigor, a alegria, a paz, a comunhão. Que haja risadas, que haja sorriso, que haja alegria nos lares. E não mais choro, não mais briga, não mais luto. Mas que a alegria do Senhor venha agora fortalecendo a vida conjugal, a vida familiar, a vida dos filhos. Tira-nos do engano, tira-nos da cegueira,
Traz-nos, ó Deus, agora para a luz da Tua presença, e que de fato haja arrependimento, que de fato haja cura, e que a glória do Senhor se manifeste em nossas famílias. Assim oramos em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.